Hey galera, aqui é Hora Cartoon, trazendo pra vocês mais um vídeo de curiosidades inúteis de um novo episódio de Miraculous. Hoje com 50 curiosidades sobre o episódio Destruição, o terceiro da quinta temporada, e um não what if, que teve vários erros como qualquer bom episódio de Miraculous, e também muitas coisas curiosas nos 23 minutos que se passaram. Curiosidade 1, a chave que Marinette dá ao Monark lembra bastante e é quase igual à chave que o Mestre Fu dá a ela no final da terceira temporada. A diferença é que a chave dele abriu um armário na Garret du Nord e a dela abriu um armário no Ringue de Gelo do Philip. Curiosidade 2. Na mandala de metal que Monark criou para prender os Kwamis, não tem só espaço para os seus Kwamis, tem exatamente 18 espaços. E como ele possui 14 Kwamis fora Noru, que permaneceu ligado ao broche da borboleta, Gabriel criou um espaço para quando pegar Tiki, Plague e ainda considerando que possa pegar Fluffy e Duzu novamente. O velho tá precavidíssimo agora. Curiosidade 3. Por mais boazinha e galera que a Lady Ice seja, ela literalmente manipulou o coitado do Philip. Ela não pediu a ajuda dele pro plano, como fez com a Veronique. E sim o induziu a começar a tirar fotos com todos os famosos para ser avisada no dia que Monark pisasse lá, ainda que fosse nas melhores intenções para ele também. Curiosidade 4. E falando nele, Philip é um grande fã dos heróis, mas não tão fã assim, já que ele nem sabe escrever o nome da Lady Ice direito. Oficialmente, Lady Ice se escreve assim, juntinho, não separado. E nem preciso comentar pra vocês o resto do texto, né? Aprendemos nas curiosidades de multiplicação que os criadores escrevem qualquer coisa pra parecer texto, mas que na verdade não são palavras nem significam nada em qualquer língua existente. Curiosidade 5. Durante a explicação do mega plano da Marinette e os flashbacks, temos um erro muito interessante. Ela afirma que pensou nisso assim que virou guardiã, por isso no seu quadro tinha um desenho do Rockmoth, porque ela ainda não sabia qual era o design e talvez nem o nome do Shadow Moth. Mas cenas depois, já vemos um vilão roxo mais escuro e com a pele roxa, ou seja, o atual Monark. Coisa que seria impossível dela saber no passado, porque ele nem existe ainda no presente desse episódio, só no final dele. Curiosidade 6. A transformação do Monark tem uma relação direta com as borboletas, porque ele fica todo coberto por um branco de renda, parecendo seda, e é o que a lagarta se reveste para criar seu casulo, e dele se transformar em uma borboleta. Tanto é que na hora que ele abre o casulo, vemos as asas, como se Monark finalmente tivesse descoberto sua brabuleta interior. Curiosidade 7. Ainda na transformação do Monark, com isso tivemos a mudança oficial do símbolo da borboleta para esse que é muito mais simples comparado ao original dele. E isso se deve ao fato de ficar mais harmônico com a nova roupa do Gabriel e o fundo da transformação, já que aquele combinava só com o Rockmoth e destoaria aqui. Fora que vimos com o símbolo novo do coelho em evolução que eles estão numa onda mais minimalista agora. Curiosidade 8. Algo engraçado, falando de uma forma acidamente humorística, é que no final do episódio, quando Gabriel estava conversando com o Tomboy Tsurugi, a vemos analisando calmamente o protótipo de anel de perto, não com os dedos, com os olhos, porque simplesmente esqueceram de novo aqui que a mulher é cega. Curiosidade 9. Pelo arredor do programa que Gabriel usava para desenhar sua nova roupa padrão, podemos deduzir que ele estaria usando o Adobe Photoshop, mesmo que não seja o mais comum de desenhistas no geral criarem suas obras. Curiosidade 10. Esse novo estúdio de animação pecou várias vezes nos cílios da Ladybug, da Marinette e de dar profundidade aos olhos, fora a movimentação em algumas cenas. Mas algo que eles são bons em fazer é desenhar Kwamis de perto, como a Tiki no final vendo Marinette e Alia. Curiosidade 11. Outro erro agora de coerência é que no começo do episódio Gabriel tá lá com o Grimório dos Miraculous e pega ele pra lê-lo, coisa que só guardiões conseguem, porque uma pessoa normal não entende ele. Ele tem a tradução no tablet e não tinha nenhum risco ou anotação no Grimório para ele saber o que está escrito. Por isso seria impossível que ele conseguisse estar entendendo alguma coisa, ainda mais de poderes como o do galo que ele nem sabia como funcionava direito. Curiosidade 12. O primeiro bilhete da Caça ao Tesouro tinha o número 42 nele, e por conta de um episódio os criadores perderam a chance de fazer uma coincidência muito boa, porque Philip e o Ringue de Gelo foram introduzidos no episódio Frozen, que é o episódio 43 da série. Curiosidade 13. Por incrível que pareça, essa é a segunda aparição da Lady Ice realmente na série. Tipo, só teve a estreia dela e agora em Destruição. Em Tormenta 2, uma repórter afirma que ela aparece, só que não em tela de forma alguma. Curiosidade 14. A conta no que seria o Instagram do Ringue de Gelo é @ice_ringue.off. Uma conta que obviamente não existe, mas depois que o episódio foi lançado, alguém já criou a própria no Instagram e postou fotos como se fosse o Philip.
Curiosidade 15, e algo incoerente na sua conta, é que assim que ele publica a foto com o Monark, ela já tinha 12 mil likes, 1.2 mil comentários e 587 retweets. Ele é um instrutor de patinação ou uma Kardashian para ter esses números. Curiosidade 16, no meio da ansiedade da Marinette, ela viu os sites de notícias que tinham vários vídeos referentes a eles como se fosse o YouTube. Mas como só tem lixo escrito embaixo, não dá para saber o título das coisas, mas seriam algo como quem é o Monark, o que Ladybug e Cat Noir irão fazer agora, algum ataque do Rock Moth de tempos atrás, o que são os Miraculous, como evitar a comatização e quem é a Ladybug. Pelo menos são os meus chutes. Curiosidade 17. Esse foi o episódio que Tupu e Oriko tiveram mais destaque da série inteira. Nem no episódio que ele foi portado pelo Monkey King e Oriko pelo Rooster Bold, eles tiveram tanto destaque ou tantas falas como tiveram aqui. Curiosidade 18. Esse é o segundo episódio da série a conseguir a digníssima proeza e medalha de não ter nenhum vilão akumatizado ou Sentimonstro protagonizando ele. Foi só Ladybug e Cat Noir vs Monark de novo, porque o primeiro a conseguir essa façanha foi Evolução. Curiosidade 19. Monark só usou a Kalki agora para chegar nos lugares, porque em Evolução ele não precisou. Fluffy já o levava tanto através do tempo quanto do espaço. Curiosidade 20. Destruição teve vários trechos e cenas vazadas por hackers, e só o episódio não vazou inteiro dias atrás, porque o Gloob tomou todas as medidas cabíveis para evitar isso ao máximo, coisa que a Disney, a Tifou e a própria Zeg não fizeram com outros vazamentos que foram muito piores. Curiosidade 21. Tupu usa o trocadilho poético quando Monark é pego dizendo que o inseto capturado acabou sendo uma borboleta, já que antes ele havia dito que estava na hora de pegar aquela joaninha traiçoeira. Curiosidade 22. Com esse cataclismo que rachou a roupa do Monark e passou para sua pele, concluímos por Miraculer que só Plague e seu portador podem suportar melhor o cataclismo, porque nem a destruição pode destruir a própria destruição. E se qualquer efeito real do cataclismo tivesse passado para o Adrian fora um impacto físico, ele teria ficado a Bluble como qualquer outro Sentimonstro. Curiosidade 23, que por falar nisso, Gabriel cavou a própria cova levando o talismã da Ladybug junto com ele, porque se tivesse deixado para trás, ela não hesitaria em usar o Miraculous Ladybug para consertar o braço dele, mas como levou, isso é um dano de vilão irreparável agora. Curiosidade 24. Até hoje, depois de umas 5 acumatizações como Lady Wi-Fi, o celular da Alia sempre voltava intacto porque era consertado pelas joaninhas mágicas. Só que esse foi o episódio em que ela deu tchau tchau pra ele. E novamente, se Monark não tivesse sumido com o talismã, as joaninhas teriam consertado o celular dela novamente. Curiosidade 25. Durante o salto temporal de multiplicação e destruição, Gabriel levou mais ou menos um mês para criar os anéis e fazer eles terem ligação com a Alliance como ele queria, porque primeiro ele teve que pulverizá-los, aí convencer Tomoe a ajudá-lo e enfim, transformar tudo em anéis miraculosos. Curiosidade 26. Mesmo que você pause qualquer episódio da quarta temporada, jamais vai achar um papelzinho no guiso do Cat Noir. A quarta temporada saiu quando a maioria das coisas já estava escrita, mas como era um detalhe pequeno, os produtores não sentiram necessidade de deixar o papel visível em algum momento pra gente teorizar. Curiosidade 27. Destruição torna os eventos desse dia ainda maiores. Foi tipo quase 24 horas de eventos ininterruptos, porque 5 episódios se passam em um único dia. O dia começou em Risco, a tarde foi no ataque dos contra-ataques, anoiteceu e se deu a perseguição e evolução, que não deve ter durado nem 1 minuto direito, porque eles voltam no mesmo ponto que saíram pelo portal da Bunnyx quando venceram. A noite em si é indo para Londres atrás do Félix em multiplicação, e agora o final dela, perto da madrugada, se deu com essa quase descoberta em destruição. Que dia traumatizante, hein, Marinette? Curiosidade 28. Essa foi a primeira vez registrada e que temos conhecimento de que um ser humano foi atingido por um cataclismo direto ou indiretamente, deixando sua pele queimada, e por outros vazamentos. Aí a gente sabe que não vai ficar só nisso e isso vai se alastrar pelo resto do seu corpo. Curiosidade 29. No flashback da Marinette explicando o plano aos Kwamis, vemos Fluffy ali de costas, mas sempre que aparecem os Kwamis de frente, os desenhistas esquecem dele, voltando a aparecer de costas e sumir de frente novamente. Curiosidade 30. Destruição de certa forma parodiou o colecionador, porque lá, Gabriel dá um jeito de tirar Ladybug definitivamente do seu rastro, e aqui, ela deu um jeito de tirar ele completamente do seu rastro e descobrir sua identidade secreta. Curiosidade 31. Kwamis não são obrigados a falar a verdade, somente a verdade, mesmo quando obrigados. Eles são realmente obrigados a falar uma verdade que pode ser enrolada sobre o que foi perguntado e depois podem mentir como quiser. O que nesse ponto eles parecem bastante com gênios da lâmpada no sentido de serem malandros com as palavras. Curiosidade 32. Essa foi a terceira vez que, por esquecimento ou incapacidade, Ladybug não jogou o talismã pra cima e ativou o Miraculous Ladybug. A primeira vez foi em Origins Part 1 que ela realmente esqueceu, e a segunda em Mayura com o talismã que ela sequer mostrou como ia funcionar. Já tiveram outras vezes que ela só não precisava jogar, como os que levavam ela até o Mestre Fu, ou quando ela invocava mais de um para o mesmo vilão.
Curiosidade 33, falando em talismãs, em mais um caso de repetição, o tubo de plástico que ela usou para prender o monarca é o mesmo talismã usado em Oni-chan na terceira temporada para prender a vilã no poste. Curiosidade 34, o cabelo do Gabriel no endcard de destruição está errado, pois ele está com seu cabelo normal de Gabriel, não o branco com um penteado diferente. Dando para notar porque o topete do Gabriel normal é mais alto do que a sua versão branca atual. Curiosidade 35, usando a Kalki pela primeira vez agora, Gabriel se torna, coisa que ele já era, o portador de mais Miraculous diferentes que a gente já viu na série toda. Porque em algum momento, seja em linha do tempo atual ou que foi apagada, ele já usou o Miraculous da Joaninha, do gato, da tartaruga, da raposa, da abelha, da borboleta, do pavão, do dragão, do coelho, do cavalo e o do cachorro, 11 no total. Só faltaria ele usar os poderes do rato, touro, tigre, cobra, cabra, macaco, galo e porco para que fosse o primeiro usuário de todos os 19 Miraculous chineses. Curiosidade 36, dos famosos com quem Felipe postou foto, temos Lady Ice, Monarch, Nadia Shamak, Clara Nightingale e Jagged Stone. Curiosidade 37, Destruição foi o primeiro episódio em que o poder de viajar não mostrava o destino final, ficava tudo branco, porque sempre vimos pelo buraco que a Kalki faz de onde vem e pra onde vai, seja com alguém usando ou ela usando sozinha. Talvez sendo para dar um ar mais misterioso ao episódio ou porque o portador pode escolher mostrar a localização ou não. Curiosidade 38, mesmo que o episódio se chame Destruição, não tivemos nenhum destaque pro Plague, que nem aparece, esse é o conceito dele, ou pro Miraculous do Gato ou Cat Noir, tipo, nenhum. As únicas coisas que realmente fizeram jus ao nome do episódio foi o braço do Gabriel destruído ou a destruição dos próprios Miraculous. Curiosidade 39. Essa foi a segunda vez que dois episódios diferentes datam os mesmos eventos, mas em perspectivas diferentes. A primeira vez foi no começo da quarta temporada com Verdade e Mentira, algo que se repetiu no começo da quinta temporada com Multiplicação e Destruição. Curiosidade 40. Tivemos alguns flashbacks de episódios existentes, sendo eles Sapotis na segunda temporada, Caçadora de Kwames na terceira e Verdade na quarta. Claro que todas as cenas foram redesenhadas de pontos de referência diferentes. Curiosidade 41. Mesmo depois de comer o cuscuz do Gabriel assim sem farofa, Natalie continua trabalhando para ele como sua assistente pessoal e fazendo tudo nesse sentido. Ela não concorda com as coisas de Monarch, mas ela não pode negar as coisas que ele pede como Gabriel. Ainda que saibamos que ela vai dar uma prensa nele ou ser um pouco incoerente se oferecendo para acumatizar no episódio Paixão. Curiosidade 42. Cat Noir devia ter um pouco menos de medo quando estava ameaçando o Monarch com o cataclismo, pelo menos antes de tocar nele, porque em Miraculous ele sentiu na pele 2 cataclismos, literalmente sentiu isso, e não deu tanto dano nele assim, então não tinha pra que ele estar com tanto medo de dizer que não sabe o que vai acontecer. É tipo ele não saber nada de futebol em penaltime, mas bater um bolão em Furioso Fu. Curiosidade 43. Quando o Monarch pergunta quem é a Ladybug aos Kwame, saem bolinhas da boca de todos, até mesmo da boca do Noru, que não sabe quem é a Ladybug, nem nunca soube. Esqueceram que ele podia ficar calado nessa situação. Curiosidade 44. O episódio tem uma grande inconsistência temporal, porque se Cat Noir só seria avisado na hora que Felipe postasse a foto, em menos de 10 segundos Monarch já chega no museu onde Veronique estava esperando por ele na porta. Mas depois vimos que eles passaram bastante tempo até tirar a estátua de cera do Cat Noir e deixar o verdadeiro lá na posição certa. É literalmente um intervalo de tempo impossível. Se tivesse mais um lugar da caça ao tesouro pro Monarch ir entre o rink de gelo e o museu de cera, aí sim eles realmente teriam tempo para fazer tudo certinho que nem o conceito dela. Curiosidade 45. Outro erro é quando Ladybug tira a foto do Cat Noir de cera com o bilhete no guiço. Tem um dos cavaleiros de lâmina negra de cera atrás, só que antes de tirar a foto, vemos que atrás não tem nada, porque todas as outras estátuas estão cobertas. Curiosidade 46. E mais um erro. Lembram do Rooster Bold calvado no começo do episódio de Multiplicação? Pois é, esse erro ataca de novo, agora na Kalki no flashback, que simplesmente ficou sem o topete da coitada. Curiosidade 47. Esse episódio deveria ter estreado mundialmente nos Estados Unidos nesse sábado que tá vindo. Só que aí o Globo do nada decidiu estrear 2 episódios novos numa mesma segunda-feira, tirando essa estreia dos Estados Unidos e mudando o cronograma, tirando todas as estreias mundiais deles, sobrando apenas estreias mundiais para a França e o Brasil. Curiosidade 48. Cat Noir segura sua cabeça com agonia após perceber que cataclismou uma pessoa, parecido como quando ele estava tentando resistir ao Rockmoth na linha do tempo de Cat Blanc. Um paralelo bem assustador. Curiosidade 49. Monarch fundiu inicialmente 4 Kwames, o Waze, Pollen, Noru e Kalki, mas ele não usou o escudo da tartaruga ou o proteção barra casco em nenhum momento, mas ele botou o Waze na fusão para que, caso realmente aparecesse na casa da Ladybug, ele pudesse se proteger caso ela viesse com algum ataque surpresa. E curiosidade 50, de último erro, enquanto Monarch transformava pó de Miraculous por pó de Miraculous em anel, vemos de fundo a pilha de pó azul do Miraculous do touro, do mesmo tamanho das demais, coisa que deveria ser menor, já que o Pierce de Septo é bem menor que o Panjas do tigre, por exemplo, e essa irregularidade vale para todas as pilhas iguais.
E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado dessas 50 curiosidades desse episódio que a gente estava esperando tanto. E na semana que vem, exatamente na próxima quarta-feira, teremos X curiosidades sobre o episódio Júbilo. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreve no canal. Aqui tem um vídeo da análise desse episódio. Comente alguma curiosidade que vocês perceberam e eu não falei. E até o próximo vídeo.